Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo pra vocês hoje mais um 10 curiosidades sobre, que com os acontecimentos do filme e com as notícias que saíram, o último que eu fiz foi em julho, falando de 10 curiosidades sobre a Oppo parte 2, porém em setembro eu também fiz um 10 curiosidades sobre a Spinel, então se você perdeu algum dos dois, é só clicar aqui no izinho. E hoje também vamos para uma parte 2 de uma fusão que vocês amam e que com certeza já sabem pelo título e pela thumbnail, 10 curiosidades sobre a Alexandrite parte 2. Curiosidade número 1. O fato de a obsidiana ser uma gem feita de lava / vidro vulcânico tem a ver com a única habilidade única da Alexandrite, seu lança-chamas. Vocês devem lembrar que a Alexandrite tem apenas uma habilidade única conhecida, que é o seu lança-chamas. O seu bafo de fogo coral que sai da sua boca inferior e que ela usou uma vez contra Malakita e novamente numa tentativa falha. E essa habilidade vem da proficiência que Ametista e Ruby têm com o fogo. Já que Ruby consegue tacar fogo em tudo que ela toca, e a Ametista tem algumas relações com chamas nos seus poderes, ou quando ela simplesmente engole óleo de cozinha e arrota chamas roxas. Ambas têm relação com o elemento fogo, porém nenhuma delas consegue realizar um ataque poderoso como o da Alexandrite, que Sardonyx fez questão de dizer que aquela é realmente uma habilidade única dela, e a chamou de Breath of Fire ou Respiração de Fogo. Como a única diferença entre a Alexandrite e a Obsidiana é o Steven, ele e seus poderes de diamante fazem com que a fusão seja muito maior, e a habilidade que mais prevalece são essas de fogo, transformando a Alexandrite em uma gigantesca fusão de lava cristalizada. Inclusive dá até para produzir lava na sua terceira boca, isso graças a Alexandrite e Steven. Curiosidade número 2. Ainda se tratando do lança-chamas de Alexandrite, Sardonyx ironicamente confirmou que é por causa disso que ela tem uma voz tão rouca e grave. Ela não disse isso exatamente com essas palavras para termos 100% de certeza, mas por ser uma característica meio fútil não teria para que ela mentir sobre o seu Breath of Fire, explicando por que a Alexandrite, que é uma fusão tão estável para 4 gens, tem uma voz tão grave. Fazendo sentido que sua garganta permaneça quente em chamas o tempo todo, isso queimaria suas pregas vocais e a deixaria com uma voz muito rouca, grossa e com dificuldade de falar. Até porque fusões de 3 gens, uma gen a menos que a Alexandrite, envolvendo o Steven como a Pedra do Sol, tem uma voz mais fina que a dele e a da Garnet, então por tabela isso também explica porque a Obsidiana tem uma voz tão grave. Mas não é pra menos, porque a maior fusão da série, tirando a Drusa, não poderia ser daquele tamanho com uma voz doce e suave. A dubladora da Alexandrite, Rita Ahura, acho que se pronuncia assim, já confirmou que pra ela, sendo uma atriz e uma cantora, não é nem um pouco difícil articular a voz da Alexandrite. E de quebra ela também admitiu que as personalidades das duas são bem semelhantes. Curiosidade número 3. Vários de nós que assistiram Steven vs o filme não perceberam muito bem isso. Mas a nova regeneração da Alexandrite foi a de todas que teve mais mudanças drásticas e significativas na sua forma. Poderíamos compará-la com qualquer uma das suas 3 regenerações anteriores, mas vamos ficar com essa que é a mais atual. A Alexandrite passou a usar botas ou meias magentas, coisa que ela nunca tinha tido em nenhuma outra regeneração, porque a calça cobria até a ponta dos pés. Ela perdeu suas 4 estrelas que ficavam nos seus joelhos de todas as formas, o que é estranho porque isso não mudou na nova forma de Ametista. A parte que envolve a sua pelvis continuou igual, mas acima no topo do tronco onde vem o primeiro par de braços mudou para uma divisão simétrica de 2 cores, assim como era na roupa da Garnet. Seus demais braços continuaram iguais, tirando pelos mais superiores que tem um tipo de manga pequena que seriam da roupa da Pérola. A roupa do seu tronco mudou muito e trocou de cores, ficando com aquele resquício de estrela que tem na Garnet, e por fim tanto o visor quanto os olhinhos de Alexandrite mudaram ficando dourados, com o visor ficando apenas parecido, mas não igual ao da Garnet. Não poderíamos esperar menos, já que todas as 3 componentes de Alexandrite tiveram novas formas com roupas bem diferentes, o que é muito incoerente da parte da Oppo, porque ela está igual, tirando a parte do busto, que temos que admitir que é muito decepcionante. Curiosidade número 4. O produtor da série, Joe Johnston, um dos produtores mais queridos que ama tirar dúvidas dos fãs, confirmou para nós uma vez que outras fusões podem falar através da Alexandrite. É algo que parece estranho, mas foi exatamente isso que ele falou. Outras fusões como Oppo e Sardonyx podem falar através da Alexandrite como se estivessem dentro dela, e isso não apenas em momentos de desfusão. Tipo como Jasper e Lapis faziam na Malakita, só que sem uma tonelada de instabilidade no meio. Algo que pode ter sido um exemplo disso foi quando ela invocou o Mangual e gritou "Ei, não esqueça de mim", que pelo tom poderia ser a Sugalight no seu interior falando através dela. E seu momento apontando a flecha para Malakita e falando "vocês duas precisam de um tempo separadas", podia ser a Oppo falando através dela. Não seria preciso que a Alexandrite estivesse com a arma da fusão que está falando necessariamente, e outras fusões como Sardonyx e Garnet também poderiam falar através dela.
como poderia ser a Garnet falando para elas se manterem juntas quando estão quase se desfundindo. Isso também pode acontecer com outros componentes de fusões, como na Garnet, que é uma fusão super estável. E já tivemos um momento claro em que Ruby e Safira estavam discutindo dentro da Garnet, sem ser aquele em que elas se desfundem 2 segundos depois. Curiosidade número 5. Alexandrite foi uma personagem criada por exatos 3 produtores. É até um pouco surpreendente, porque a Rebecca sozinha consegue muito bem criar qualquer personagem que ela quiser, ainda mais lá no comecinho da série. Porém, no caso da Alexandrite, ela foi criada pela Rebecca, obviamente, por Colin Howard, um dos principais colaboradores e criadores do Rainbow 2.0, e também Danny Hines, um desenhista da série que não costuma mostrar muito seu trabalho ou se mostrar nas redes sociais. Curiosidade número 6. Mesmo a Alexandrite sendo a única fusão a aparecer em Ataque ao Prisma, ela também é a única fusão relevante a não aparecer no outro jogo, salve o Prisma. Acho que a Rebecca foi bem irônica e pensou: a Alexandrite já apareceu em Ataque ao Prisma, então eu vou tirar ela do próximo jogo e os fãs que lutem. Ou algo assim, já que temos Opal, Sugarlight, Quatsufume, Stivone e Sardonyx, todas as fusões relevantes mostradas naquela época, menos a Alexandrite. Brincadeiras à parte, eu acho que a Rebecca queria sim colocar a Alexandrite no jogo, mas isso ficaria inviável no jogo porque ela seria uma fusão apelona demais, tanto é que em Ataque ao Prisma ela era apenas um ataque final de emergência, fazendo com que os jogadores só usassem Garnet, Pearl e Amethyst, sendo que a ideia do jogo é de revezar todos eles. E também pelo sistema de se fundir ser baseado nas relações, tipo uma relação entre as 3 gens já seria muito complicado, sem falar das centenas de bugs que tem no jogo até hoje. Gems, do your thing. Curiosidade número 7. Até hoje, Alexandrite é considerado o maior spoiler definitivo de que Garnet era uma fusão, fora todas as outras dezenas de dicas que já tinha. Isso aconteceu porque na primeira temporada, quando Garnet ser uma fusão ainda era um mistério, no momento em que Alexandrite se desfunde por instabilidade, conseguíamos ver as silhuetas bem evidentes de Pearl e Amethyst, enquanto que na Garnet suas pedras iam uma para cada lado, formando 2 vultos distintos. Até que antes de tomarem a forma elas voltavam a ser Garnet, fazendo parte de várias teorias de 2014. E isso aconteceu 2 vezes na Alexandrite, essa primeira que explodiu teorias, e a outra lá no final da 4ª temporada na invasão de Aquamarine. Depois disso do casamento de Ruby e Safira, não dava mais pra vê-las se segurando em nenhuma desfusão de uma fusão maior. Curiosidade número 8. O visor ou óculos da Alexandrite costumava ser uma combinação dos visores de outras 2 fusões envolvendo a Garnet. Essa combinação era justamente dos visores de Sugarlight e de Sardonyx, em que pegava-se a forma do visor da Sardonyx e um pouco do seu tom, combinando com a opacidade do visor da Sugarlight, que no caso é porque, diferentemente dos óculos da Sardonyx, neles não dá para ver os olhos dela. E como o visor da Alexandrite mudou drasticamente, por tabela os visores de Sugarlight e Sardonyx também terão que mudar muito, mas eu não consigo imaginar como vai ser pegando o visor da Alexandrite e dividindo ele em 2 partes. Também tem a Pedra do Sol nessa receita de visores, porém como ela não faz parte porque tem o Steven, vamos aguardar. Curiosidade número 9. Nas 2 últimas aparições de Alexandrite, tirando a sua aparição no filme, o motivo pela qual ela se desfundiu foi o mesmo, razões sentimentais. Na primeira vez que vimos Alexandrite se desfundir, todo mundo aqui sabe o porquê. Garnet, Pearl e Amethyst estavam se desconcentrando tanto que a fusão estourou. E na segunda vez, depois de derrotar Malakita, ela meio que se desfundiu de bom grado e de tão cansada que estava depois de se segurar e lutar esse tempo todo. Já na terceira vez, que foi quando Aquamarine estava na Terra, ela liberou todo mundo 1 segundo depois que Steven admitiu que era Rose Quartz e queria com ela, sendo um tiro certeiro de preocupação absurda no amálgama da Alexandrite e fazendo com que elas se desfundissem que nem viram. E na penúltima em Reunidos, a onda de tristeza da Diamante Azul foi tão forte que Alexandrite perdeu sua concentração para ficar triste. Só Garnet tem o privilégio das suas componentes serem tão conectadas que elas conseguem sofrer perfeitamente juntas. E curiosidade número 10. Terminando por falar dos olhinhos dourados da Alexandrite que eu falei pra vocês que mudaram na curiosidade 3, esses olhinhos são chamados na biologia de ocelos e é uma referência a ela mesma. Os ocelos ou manchas oculares são um tipo de olho primitivo que está presente em pouquíssimas espécies do mundo, dentre eles medusas ou águas-vivas, plateumentos e principalmente insetos, tanto é que é muitas vezes chamados de olhos de inseto. Esses olhinhos não são capazes de reconhecer e montar imagens como os nossos olhos humanos conseguem, mas eles também não são inúteis, pois são compostos por células sensoriais ou fotorreceptoras, células que se conectam com o nervo óptico e são capazes de detectar de onde vem e a intensidade da luz do local. Coincidentemente, a Alexandrite é a única fusão que tem esses ocelos, e também é a única fusão baseada em um tipo de pedra que muda de acordo com a intensidade da luz solar ou a luz branca que emana nela. Ou seja, ocelos, os olhos primitivos que detectam apenas luz,
estão presentes na única fusão que foi baseada em uma pedra que muda de acordo com a luz. E imaginando que a Alexandrite tem o máximo de olhos possíveis, 7 somando 2 da pérola, 2 da ametista e 3 da garnet, 3 são esses seus docelos e 4 deles estão escondidos por baixo do seu visor escuro. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado de mais um 10 curiosidades que foi muito trabalhoso de fazer, já que fusões só aparecem raramente, mas como sempre eu fui o mais fundo possível para trazer o melhor conteúdo para vocês. Deixa o seu like e compartilhe o vídeo com os amigos, que isso sempre ajuda muito. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito para não perder nenhum vídeo novo. Aqui tem os meus vídeos do canal, comenta o que vocês acharam e até o próximo vídeo.